Olá, tudo bem? Eu quero, em menos de 10 minutos, apresentar um livro que mereceria uma hora de conversa. O livro é este, Aqueles da Bíblia, do André Daniel Heinck. Você talvez o conheça já, foi lançado este ano, 2021, mas tem um predecessor, né, com uma capa bem parecida, que é Os Outros da Bíblia. Eu tinha Os Outros da Bíblia, eu dei de presente a um amigo, e eu lembrei que quando eu adquiri Os Outros da Bíblia, eu conversei pessoalmente com o André Daniel e disse a ele o que eu digo a vocês agora, né? Foi um elogio muito sincero. Eu disse assim, olha, você tem uma capacidade de escrita, um fôlego para escrever, uma generosidade muito grande, né? Considerável, e é louvável isso. Porque o que ele faz? Tanto nos outros da Bíblia quanto neste, que se chama Aqueles da Bíblia. Ele faz uma pesquisa bibliográfica muito consistente e consegue escrever a partir disso um texto muito acessível, muito agradável para um leitor, para qualquer leitor. Qualquer pessoa que tenha o hábito da leitura se sente bem entre essas páginas. Não é um texto só para acadêmico, mas tem qualidade acadêmica, né? Isso fazer é muito raro, né? Por isso eu digo que é louvável sim. E por isso eu sugiro o livro. Agora, quanto àqueles da Bíblia, uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente diz assim popularmente, se escuta pelo menos, nos tempos da Bíblia era assim. Naqueles tempos da Bíblia acontecia isso e aquilo. Que tempos eram esses da Bíblia? Porque a narrativa bíblica alcança séculos e nesses séculos a coisa não ficou sempre igual, claro que não. O povo de Deus interagiu com povos diferentes, em contextos, lugares diferentes, com acontecimentos graves, marcantes, se dando aqui e ali. Então não há como dizer, nos tempos da Bíblia. Cada parte dessa história em cada parte dessa história há muita história para contar, né? O que pode acontecer também de negativo é saber que existem essas variações, mas eu estudar um texto da Bíblia sem considerar o todo dessa história também, né? Eu só me atenho às informações desse momento histórico específico que me interessa para saber algo sobre esse salmo, por exemplo. E assim eu coleto informações, mas perco de vista essa narrativa maior, essa linha de acontecimentos que tem um sentido. Então a leitura do Aqueles da Bíblia ajuda nos dois sentidos, né? No primeiro sentido de não ter essa ilusão da mesmidade, né? De que tudo foi a mesma coisa, desde lá Moisés, passando por o período dos juízes, o período da monarquia, chegando para o período do exílio babilônico, como se fosse tudo a mesma coisa. Esse mesmo povo tinha o mesmo pensamento, vivia da mesma forma, e isso é pura ilusão. Resolve também o problema de não ver o todo, né? Então isso é interessantíssimo que o André Daniel consegue fazer. E ele faz isso com qualidade, né? É fácil escrever um livro, seja de quantas páginas for, jogando informação coletada de qualquer forma, mas como eu disse, não é o trabalho dele. O trabalho dele é sério, é cuidadoso, sabe dialogar com especialistas de cada momento, né? Óbvio que ninguém pode ser especialista disso tudo, né? Reconhecer que há uma diversidade de contextos exige também reconhecer que há pessoas que trabalham mais detidamente com cada um desses contextos. E reunir em um texto um diálogo com especialistas de cada momento é também precioso, né? Para que o trabalho tenha a consistência que realmente veio a ter. Então eu recomendo sim a leitura do Aqueles da Bíblia. Comento mais uma curiosidade, né? A ilustração da capa e a ilustração do início de cada capítulo é da pena ou da caneta do próprio André Daniel, né, que tem uma formação inicial nessa área de desenho. Posteriormente, ele estudou história
lá na Federal do Rio Grande do Sul e se dedicou ainda mais, posteriormente, ao estudo formal da teologia, né? Tem outras obras publicadas também, né? Tem um trabalho muito bacana que enriquece a igreja brasileira, sem dúvidas. Falando em igreja brasileira, um comentário final que não é pouco importante. Me parece que esse livro, se fosse escrito por um autor de outro país, né, um autor norte-americano ou inglês ou alemão especialmente, né, desses 3 lugares, ou algum país da Europa, ele seria ainda mais sucesso de vendas. Eu sei que os outros da Bíblia vendeu muito bem, eu imagino que este também esteja vendendo bem, mas seria muito mais falado e valorizado se fosse um gringo, né? Infelizmente, a gente tem isso ainda no mercado brasileiro, no meio acadêmico brasileiro também, né? Às vezes as pessoas escrevem trabalhos acadêmicos, eu já vi acontecer numa instituição e não se dão ao trabalho nem de pesquisar o que foi produzido nessa mesma instituição sobre o assunto, porque acham que precisam valorizar somente autores estrangeiros. Então, assim, eu quero dizer, este livro do André Daniel, o Aqueles da Bíblia, me parece útil para qualquer seminário, para qualquer estudante de teologia, inclusive, que precisa ter essa visão panorâmica, cuidadosa, precisa enfrentar o texto bíblico tendo esse conhecimento fundamental de partida, né? Isso é necessário. E não precisa buscar obra traduzida simplesmente se nós temos em português bem produzida uma obra assim, né? Então, é isso que eu queria dizer de bom e valorizar também outra coisa nesse sentido. O próprio André Daniel não cometeu esse erro de valorizar somente a bibliografia que vem de fora, né? Óbvio que ele se dedicou à leitura de textos em outros idiomas que não português, é óbvio que ele está atualizado com uma bibliografia muito boa, internacional, mas ele teve o cuidado de valorizar também pesquisadores brasileiros que publicaram em língua portuguesa trabalhos de valor, né? Trabalhos bem pesquisados e bem escritos. Isso é mais um ponto positivo. E por isso eu vou acrescentar um motivo de elogiar o livro, né? Eu entendo que pela forma da escrita é uma leitura agradável, eu entendo que tem uma consistência e uma honestidade acadêmica muito grande, e eu entendo que o autor sabe dialogar com pesquisadores especialistas de cada momento, de cada contexto, e assim ele dá também para a gente não só o conteúdo do livro, mas também uma aula de como escrever hoje no Brasil. Então, assim, leitores acadêmicos, estudantes de teologia, lendo esse livro, vão aprender mais do que o conteúdo sobre a história do povo de Deus nestes diferentes momentos, vão aprender também a escrever. Por isso, valorizo muito o trabalho do André Daniel. Talvez eu esteja sendo enfático por demais, então eu faço essa pequena nota final aqui. Não estou recebendo nada para fazer essa propaganda, e é propaganda mesmo, porque eu gosto da ideia de propagar coisa boa assim. Não estou recebendo nada, tenho sim uma simpatia pelo próprio André Daniel Heinck, mas não é uma simpatia assim, você é um grande amigo dele. Não, eu não sou um grande amigo do André Daniel, nós conversamos pessoalmente 2 vezes, me parece, bem brevemente. Conversamos talvez 2 ou 3 vezes online. Eu fiz uma mínima contribuição para esse livro, eu li um capítulo antes da publicação, e nesse momento eu já soube que se tratava de um trabalho muito bom também. Mas eu falo tudo isso por uma simpatia que eu tenho pelo André Daniel, muito mais do que por esse contato pequeno que eu tive com ele, pela própria escrita dele. É aquilo que eu disse no início, né? Eu tenho essa simpatia pelo autor por causa do trabalho, né? E não por causa do autor em si,
apesar de saber que é uma pessoa muito bacana também, mas não tive a oportunidade de desenvolver uma amizade com ele realmente para poder dizer algo mais, né? Mas sei do trabalho, sei que pessoas que conviveram com ele academicamente valorizam também essa convivência. Então, assim, né, não tenho o que dizer contra e só tenho muito a dizer a favor do trabalho do André Daniel. Que Deus o abençoe, né? Até dizer isso é muito fácil, né? Porque é um autor que trabalha academicamente, mas não perde de vista a fé, né? Não perde de vista que o seu trabalho também tem uma responsabilidade com a fé em Cristo, né? Com o Evangelho. Então que Deus o abençoe para que novos trabalhos surjam. Não quero cobrar demais, né? Já sei que já houve uma contribuição muito consistente e louvável, mas se houver oportunidade, né, que o André Daniel possa escrever, possa nos surpreender mais vezes. A Igreja de Cristo falante de português é muito abençoada por ele assim. E a vocês, né, que já leram, comentem aí o que acharam. A vocês que vão ler, né, fica o incentivo. Bênção de Deus e até a próxima.